Abençoe cada um de vocês. Vamos orar para a gente começar mais um estudo bíblico. Vamos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações, que mude, a nossa vida mediante a palavra viva dele. Amém? Pai, queremos te adorar, Senhor, nessa manhã. Queremos bendizer o teu nome, pois o Senhor é santo, digno e justo. Senhor, obrigado por essa manhã, onde o Senhor separou para que possamos experimentar um pouco mais da Tua palavra, uma parte, Senhor, uma porção da revelação que o Senhor deixou para nós. Espírito Santo, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa gerar vida em cada um de nós, em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo em nós, tudo que o Senhor está fazendo através de nós. Pedimos ao Senhor que intensifique isso em nossos dias, Senhor, e que cada vez mais, Senhor, mais pessoas possam ser tocadas, despertadas, Senhor, para viver aquilo que o Senhor tem para nós esses dias. Fala conosco, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo e a igreja. É uma porção fundamental para o cristão entender isso, né? O Espírito Santo e a igreja do Senhor Jesus. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Lucas 24, versículo 49, por favor. Lucas 24, 49, paz. Diz assim o texto: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo, irmãos, ele é a promessa de Deus para nós. O dia que eu entendi sobre a promessa, parece que a minha mente abriu de uma forma tremenda. Por quê? Quer ver? Olha comigo, livro de Gálatas 3, versículo 13. Todo mundo sabe, né? Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é uma promessa. Só que a gente muitas das vezes liga essa promessa vinda da parte de Jesus, quando Jesus fala isso. Mas o Espírito Santo, ele foi uma promessa muito mais antiga do que você pode imaginar. Gálatas 3, versículo 13 e 14. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Olha para você ver, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A bênção de Abraão. Qual que é a bênção de Abraão, irmãos? Muitos de nós, a gente cresce entendendo assim, que a bênção de Abraão
era receber a terra prometida, né? A terra de Israel. Isso é uma parte da promessa. Quando você vai ler lá no livro de Hebreus, capítulo 11, os heróis da fé, você vai ver que Abraão, ele já não estava mais andando, caminhando com o Senhor, esperando essa terra. Você vai ver que tinha algo a mais. E de acordo com o texto aqui, a bênção de Abraão chegasse aos gentios. E qual é essa bênção que Paulo fala aqui? O Espírito prometido. A bênção que o Senhor tem para nós, mediante a Abraão, quando o Senhor fala lá, né, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso Deus está pregando ali a salvação em Jesus, que em Jesus todas as nações, todos vão ter acesso a Deus. E é mediante o Espírito prometido, irmãos. Deus, ele nos promete, desde a época de Abraão, o Espírito Santo da promessa. Então, quando Jesus fala com os seus discípulos lá no texto que nós lemos lá em Lucas, eu vou enviar sobre vocês a promessa do meu Pai. Essa promessa que nos faz nova criatura. Aquilo que Deus tem para cada um de nós é mais do que bênçãos, irmãos, é mais do que dinheiro, é mais do que prosperidade. A bênção maior que nós recebemos do Pai é o Espírito Santo. É Deus habitando dentro de nós. E quando a gente começa a entender isso verdadeiramente, quando essa revelação do Senhor cai no nosso coração, a nossa vida muda. Nós somos realmente transformados. Se eu perguntar aqui agora assim, quem aqui tem o Espírito Santo morando dentro de você? Todos nós vamos levantar as mãos. Mas quando a gente para pensar, fala assim, meu Deus, o Criador do universo, ele achou um lugar de morada dentro de mim. Se a gente crer nisso verdadeiramente, irmãos, o nosso estilo de vida vai mudar, a nossa forma de ver as coisas vai mudar. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Então, a gente quer falar sobre isso, né? O Espírito Santo e a igreja. Quando o Espírito Santo ele vem à Terra, começa-se uma nova etapa no mundo, começa uma nova etapa no que a gente chama de plano, no propósito eterno de Deus. Por quê? Porque até então, a gente vê no Antigo Testamento, você vai ver lá Deus, até mesmo no Jardim do Éden, você vai ver Deus vindo, né, ter comunhão, conversar com Adão. Mas é Deus fora, é Deus vindo como pessoa ter comunhão com o homem. Depois acontece a queda, né, o pecado. Mas mesmo assim, de uma forma mais limitada, nós vemos Deus tendo comunhão com o homem. Mas sempre é Deus se manifestando através de uma nuvem, Deus se manifestando através do fogo. Algumas vezes o Senhor vinha em forma corpórea, né, como foi com Abraão. Mas a gente vê, não é o encontro do homem com Deus, são manifestações de Deus. Já não é mais como era no Jardim do Éden, quando Deus vinha caminhar com Adão. Não é isso? No Novo Testamento, na vinda de Jesus, na manifestação de Jesus, não é mais Deus sobre os homens. Já é Jesus, já é Deus com os homens, né? É o Emanuel, é o Deus conosco. É o Deus, o Verbo que se fez carne. Então, olha para você ver como que são as etapas. A gente fala que no Antigo Testamento a gente consegue ver Deus sobre os homens, né? É Deus sobre. Deus se manifestando, mas Deus eles tem uma
um contato com o homem, onde ele está sobre homens. O Espírito de Deus vinha sobre pessoas, reis, profetas, sacerdotes. Não era todo mundo que tinha acesso à presença de Deus. A glória do Senhor se manifestava no tabernáculo, né? As pessoas viam lá um brilho, viam a coluna de fogo. Então é Deus sobre. Na manifestação de Jesus, é Deus com os homens. O Verbo se fez carne, Jesus passeando, Jesus se alimentando, é Jesus dormindo com os homens. E Jesus fala assim: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai vir. Essa é a nova etapa do Espírito Santo com a igreja, que não é mais Deus sobre os homens, não é mais Deus com os homens apenas. Passa a ser agora o quê? Deus dentro de nós. Isso, por mais que a gente valorize e queira viver as experiências de Davi, as experiências de Abraão, as próprias experiências de Adão com Deus, mas nenhum deles teve essa honra, esse privilégio de ter Deus dentro. Isso, quando a gente imagina, a gente pensa nisso, fala assim: meu Deus, a gente precisa de levar isso mais a sério. Então, anteriormente, Deus sobre nós. Depois, Deus conosco. E agora, Deus em nós. Mas é claro que o Deus em nós, ele não vai anular o Deus conosco. Esse Deus que habita em mim é um Deus que nós, em comunhão, podemos ver Deus se manifestando no meio de nós. E o Deus sobre também, quando acontece um avivamento, é Deus sobre um lugar. Quando a gente lê a história de avivamento que aconteceram na face da terra, quem é crente, quem não é crente, todos conseguem perceber, eles veem Deus no lugar. Esse Deus sobre, tá? Então, uma coisa não anula o outro. A questão é, aquilo que nós vivemos hoje é algo mais profundo. O que nós temos acesso hoje em Deus é algo mais, já é algo eterno. Pensa comigo, Moisés ficou no monte com o Senhor lá 40 dias, 40 noites. Ele desce do monte com o seu rosto brilhando da glória do Senhor. Mas Paulo, quando vai falar sobre isso no livro de Coríntios, ele fala que aquela glória ela estava sumindo. Ela ia e voltava. Se Moisés voltasse para a presença do Senhor, a glória brilhava de novo. É algo passageiro. Agora, aquilo que nós carregamos dentro de nós não é passageiro, é eterno. Não é um sinal, não é uma resposta de algo que eu encontro na presença de Deus. Entende? Moisés, ele estava diante de Deus e por ele ter o contato com a presença, o seu rosto brilhava. Então aquilo que as pessoas viam era uma resposta daquilo que ele encontrou em Deus. O que nós temos hoje não é uma resposta daquilo que eu tenho em Deus, é o próprio Senhor. Isso é demais, irmãos. E não é passageiro, é eterno. O que você carrega hoje, as suas experiências com Deus, aquilo que Deus faz na sua vida hoje, são frutos eternos, que você vai carregar por toda a eternidade. Nós vamos falar sobre isso aqui agora, sobre o outro Consolador. Então, muitas das vezes a gente fala assim: nossa, eu sou um desses. É claro que eu quero ver a manifestação de Deus, eu quero ver a glória do Senhor. Né? Tempos atrás eu estava lendo o livro Histórias Inéditas da Rua Azusa. Foi um avivamento de 1908.
Rua Azusa Street, onde Deus simplesmente desceu no lugar. E esse livro é o autor entrevistando muita gente que participou daquilo quando era novo. Então, assim, você vê aí testemunhos que falam assim, meu Deus, na época, quem contou para ele as experiências? Na época que ele escreveu o livro, a pessoa tinha 98 anos, 95 anos, são poucos que estavam vivos ainda. Quando isso aconteceu, eles tinham 17 anos, 18 anos. Ele fala assim que via a nuvem de glória, era uma nuvem espessa assim, ó, que ficava às vezes uma neblina na igreja de meio metro de altura, que as crianças deitavam no chão assim e ficavam respirando aquele ar puro assim da glória do Senhor. Ela fala assim, você não quer viver isso? É claro que eu quero viver isso. Mas isso, tudo que eles viveram, foi algo passageiro. Agora, aquilo que Deus fez neles, dentro deles, isso não passa. A gente tem que saber diferenciar isso, tá? Então, assim, Deus dentro de nós. Essa é a etapa que nós vivemos hoje como igreja. E é aquilo que os anjos não entendem, que ninguém consegue compreender. A gente não compreende. Quando você vai ler a carta de Paulo à igreja de Éfeso, toda hora ele usa a palavra mistério, o mistério de Deus. O mistério de Deus. Esse é o mistério de Deus, irmãos. Né? Nós sermos selados com o selo do Espírito Santo. Vamos lá para João 14. João capítulo 14. João 14, versículo 15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu vou rogar ao Pai e ele vai te dar outro consolador. Quer dizer, além de Jesus é o consolador, ele vai para o Pai e vai vir outro consolador. Sabe como que eu entendo isso? O que Jesus foi para os 12, o Espírito Santo é para nós hoje. Ele é o outro, quer dizer, ele assumiu o papel de Jesus. Todo o ensinamento, o poder, o empoderamento, tudo que Jesus fez para os 12. Hoje, o nosso discipulador se chama Espírito Santo. E isso é algo também que Deus está trabalhando na minha vida, irmãos. A gente valorizar, respeitar, honrar o Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes a gente trata o Pai de uma forma, trata Jesus de uma forma e trata o Espírito Santo aqui, né? Oh, Pai. Ah, Jesus. É. Mas na prática, a gente não é assim, o Pai, Jesus, obrigado. É o Espírito Santo. A gente não valoriza. São um, a Santíssima Trindade. E é algo que a gente precisa de entender, irmãos, sobre Trindade. A gente precisa entender aquilo que muitas das vezes não é entendível, né? Mas a gente tem sim. Aqui mesmo, desse texto aqui, ó. Deus é um. Mas olha para você ver.
Jesus falando, eu vou rogar ao Pai, uma outra pessoa, ele vai enviar outro, né? É Deus, é um, é três. É um Deus formado por três pessoas. E isso tem que ficar claro para nós. Muitos entendem Deus como sendo, vamos supor, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas eles são uma pessoa se manifestando em três formas diferentes. A maioria pensa assim. Só que eu vou além disso, eu penso que são três pessoas distintas que formam um único Deus. Mas a gente vai ter um dia para falar sobre isso aqui, sobre a Trindade. Porque cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu, e os três formam um. Assim, olha como que Deus vê, Deus enxerga a unidade, irmãos. Deus olha para a igreja na face da terra, formado de milhões de pessoas. Deus enxerga o quê? Uma. Eu e minha esposa somos duas pessoas com pensamentos diferentes, tudo. E como que Deus vê? João 17. Senhor, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um, como se eles sejam um comigo. Então, Deus é um, só que são três pessoas. E ele, na sua perfeição, é o ápice da unidade, tá? Onde um honra o outro. Jesus falou, ó, fala mal de mim, mas não fala mal do Espírito Santo não, senão você não vai ter perdão. Isso é honra. Você pode falar mal de mim, vocês vão cuspir na minha cara, vão me crucificar, mas não fala mal dele, que eu não vou te perdoar. Percebe como a Trindade é algo mais complexo do que a gente imagina? É, é porque é o seguinte, na verdade, essa revelação, a gente não vê claramente isso no Antigo Testamento, né? É só o Deus, o Deus. Então, assim, aí na manifestação do Cristo, que isso fica claro para nós. O Espírito, o Pai, entendeu, né? Tanto que Jesus falou, eu sou o Filho de Deus. Como assim? Foi crucificado. Entende? Então, assim, quando você não tem a revelação do Filho, você não entende isso não. E agora, tem outra vertente ainda, que está crescendo nisso. Aqui no nosso bairro, nós perdemos um diácono por causa disso, que é a questão do seguinte, o não creio na Trindade, como tudo é, mas o foco está somente no Filho. O nome de Deus é Jesus. São os chamados unicistas. Tá? Nós perdemos um diácono assim, foi batizado aqui, aí ele foi rebatizado já, foi para outro lugar, que não crê nesse Deus triuno. É o único Deus só, que Jesus é manifestação de Deus, o Espírito Santo é manifestação de Deus, mas de um só. Não creem nas três pessoas distintas. Esse texto aqui que a gente nem pensou nisso, está claro aqui, ó. Jesus na terra, eu vou rogar o Pai que está lá. E ele vai enviar outro. Não, porque isso aí vai entrar aquelas coisas, porque isso tem a ver com paganismo, religião. É uma longa discussão. Mas a história da igreja, desde o seu alicerce, dos seus discípulos,
Depois você vai estudar os pais da igreja, né? Aqueles que fundamentaram a fé, que foram os discípulos dos 12, tá? O primeiro século. A base da igreja cristã, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tá? É uma base que a tradição cristã, ela sempre caminhou. Não tem a ver com o paganismo, não tem nada a ver com isso, tá? Então, o Pai enviou Jesus. Agora Jesus vai enviar outro, o Espírito Santo da promessa. Né? Olha, outro texto também que buga a cabeça daqueles que não conseguem entender isso. Mateus capítulo 3. Jesus está na água, sendo batizado. Aí vem o Espírito Santo em forma de uma pomba, pousa sobre ele. Aí tá os dois aqui na terra, né? Aí ouve-se uma voz lá do céu. Este é o meu filho amado. É o mesmo Deus manifestando de três irmãos. Né? É lógico que isso foge da nossa compreensão lógica, né? Mas se você entende unidade da forma bíblica, como eu e a minha esposa, nós somos pessoas diferentes. Nós aqui somos o corpo de Cristo. Nós aqui nada, né? No mundo todo, nós somos o corpo de Cristo, formado de pessoas diferentes. Isso é a unidade. E Jesus fala, vocês são um comigo. Nós somos Jesus. Isso é a unidade bíblica. É algo que acontece pela fé. E realmente Jesus olha para nós, ele vê, por mais que ele nos conheça de forma individual, mas quando ele olha para a igreja, ele nos vê um em Cristo. Olha para você ver, gente, a gente vai começando a cavacar isso, assim, por que fala um em Cristo? Por quê? Porque Jesus, você consegue vida eterna, por quê? Porque o Pai, quando olha para nós, ele olha para você, ele não vê você, ele vê Jesus. Olha a unidade. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, quando o Pai olha para nós, ele está vendo isso. Ele está vendo o quê? Esse aqui já sofreu a ira que estava por vir. Em Cristo Jesus. Isso é unidade. E o nosso Deus é assim. Nesse mesmo capítulo aí, olha o versículo 17. Nós estamos em João 14, né? 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele, olha para você ver, ele habita com você, presente, e estará em vós, futuro. Porque até então Jesus não tinha sido morto, Jesus não tinha subido, e o Espírito não tinha descido. Então isso é bem claro, irmãos. O Espírito habita com vocês hoje, porque ele está comigo, nós estamos aqui. Mas ele vai habitar em vocês no futuro. Vamos para o versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha para você ver. Mesmo nós hoje, sendo habitação, morada do Espírito, como o templo santo, pedras vivas, isso não impede a manifestação de Jesus. E muito pelo contrário, né? Por nós sermos habitação dele hoje, nós temos mais acesso a isso, né? A ter essa manifestação de Jesus. Irmãos, Jesus continua aparecendo, Jesus continua se manifestando. E ele deixa claro aqui que ele não vai se manifestar para todos. Ele não está falando aqui
do dia da sua volta, porque no dia da sua volta, o texto é claro, quando Jesus voltar, depois do arrebatamento, fala, todo olho verá. Então, essa manifestação dele é algo. O que ele está falando aqui, ele falou, o mundo não me conhece, nem vai conhecer, mas aqueles que guardam a minha palavra, eu vou me manifestar a eles. Jesus continua sendo acessível. Nós temos esse acesso, irmãos, a conhecer o Cristo ressurreto, viver na sua presença. Só que ele não vai se manifestar para todos. Ele vai se manifestar para aqueles que guardam os seus mandamentos. Você que vive as Escrituras, você que pratica a palavra de Deus, você está cada vez mais próximo de encontrar com Cristo, de estar envolvido na sua presença. São para essas pessoas, irmãos, que Jesus se manifesta, tá? E aqui eu não estou falando apenas, como se fosse pouco isso, você ser morada de Deus. Estou falando de você ter intimidade com Deus, de você viver as realidades eternas do reino de Deus, tá? E essa manifestação aqui é intimidade, é para mim, é para você. Versículo 22. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Entende aqui? Se alguém me ama, vai guardar a minha palavra. O meu Pai o amará, e viremos para ele. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui já, não tem muito tempo não, sobre esse amor de Deus. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama todo mundo. Que ele o quê? Ele proporcionou, ele deu a salvação. Ele deu o escape. Deus abriu uma porta de salvação para todos, porque ele amou a todos. Só que aqui nesse João aqui, 14, o amor que Deus está falando não é um amor mais profundo. É um amor de intimidade. É um amor de você ter contato, de você ter acesso a Deus. Entende? O amor aqui da salvação, Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que crê nele não vai perecer, vai ter vida eterna. Agora, aqui não. Aquele que me ama, é aquele é aquele que me obedece, é aquele que guarda as minhas palavras, aquele que pratica aquilo que eu ensino, é aquele que realmente quer ser o meu discípulo. E essas pessoas assim, eu vou ter comunhão com eles, eu vou me manifestar a eles. Então, percebe que Deus amou o mundo, mas aquele que me ama, Deus amou o mundo, mas nem todo mundo ama a Deus. E aquele que ama a Deus vai ter acesso a essa intimidade. Isso irmãos, o Espírito Santo e a igreja. É isso que está aberto para cada um de nós. Versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele vos ensinará todas as coisas e vos lembrará, e vai te lembrar de tudo
o que eu tenho dito. Irmãos, então agora eu tenho Deus dentro de mim. E tendo esse Deus dentro de mim, tendo o Espírito Santo dentro de mim, há uma fonte de conhecimento, há uma fonte de revelação que eu tenho que acessar. E essa manifestação, queridos, é mediante você guardar os mandamentos, a palavra de Deus. O que Jesus falou? Está aqui no livro de João mesmo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior vão fluir o quê? Um rio de águas vivas. Percebe que para fluir esse rio de águas vivas, é somente para aquele que crê em Jesus de acordo com a palavra. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Você vê muito disso hoje, né? Muita gente na mídia, na televisão, pregando sobre Jesus. Jesus é um cara legal. Jesus é assim. Não, esse Jesus que o pessoal prega aí não é assim, não. Eu acho isso muito legal isso. Gente que não se diz cristão, que não tem acesso, não pensa nada, quer ensinar para nós quem é Jesus, né? Não, esse Jesus que eles pregam aí não é isso, não. Jesus Deus, Jesus é amor. Tenta explicar isso para a gente. Não, não precisa de fazer isso. É sempre assim. Aí você ouve e fala, não, beleza, tal. Mas não é de acordo com o que eu penso. Não é de acordo com o que eu acho de que Jesus é. Eu preciso de acreditar no Jesus verdadeiro. O Jesus verdadeiro é o Jesus, como diz as Escrituras. E quando você tem essa revelação do Cristo, como diz as Escrituras, do seu interior vai fluir esse rio de águas vivas. E ele deixa o texto claro. E ele está falando do Espírito Santo que aí havia de vir. Tá? Então é esse Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas. E além disso, né? E ele vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quem nunca teve essa experiência, né? De você estar na conversa, tudo assim, mas como é que eu faço isso e tal? Aí, de repente, vem aquele texto bíblico na mente, né? Tá. O que é isso? É o Espírito Santo te lembrando daquilo que você aprendeu de Jesus. Agora, se você não aprender de Jesus, se você não devorar, se você não aprender sobre isso, ele vai te lembrar o quê? Tá aí, né? Ele vai te lembrar de tudo que eu falei. Mas, se você não teve acesso ao que Jesus disse, como é, né, o mineiro, como é que ele vai te lembrar? Difícil. Tá? Então, assim, percebe que tudo, a gente está falando aqui de algo místico, né? Da manifestação de Deus, de você ter acesso ao sobrenatural de Deus, tá? A gente crê nisso, isso é verdade, a gente busca isso. Só que nunca a gente pode pregar e tentar viver algo místico que não está baseado na palavra. Entende? Então, assim, a gente precisa sempre estar com esse prumo, né, das Escrituras. Não é todo o Espírito que se manifesta que vem de Deus. Então a gente precisa de estar sempre baseado na palavra. Ele vai nos ensinar e ele vai nos lembrar das palavras de Jesus. Olha João, vamos para o capítulo 16 de João, irmãos. Versículo 5.
João 16, 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, irmãos, essa é a promessa. Jesus veio construir a casa para Deus. Ele morreu na cruz do Calvário. Foi fazer isso, construir casas para Deus. Essa casa somos nós, aqueles que fomos comprados pelo sangue de Cristo. Interessante quando a gente tem essa visão ampla do que aconteceu, né? Jesus veio preparar o terreno para a vinda do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz hoje? O Espírito Santo hoje, ele está fazendo o quê? Ele está colhendo, ele está salvando, junto com a igreja. Ele está preparando a terra novamente para a volta de Jesus. Ele está tendo a salvação de almas. Aí Jesus vai vir reinar por 1000 anos na terra. Jesus vai fazer o quê? Vai preparar o terreno para a vinda do Pai. Aí acaba a Bíblia. Eis que o tabernáculo de Deus habita com os homens. Apocalipse 22. Então, a visão macro do plano de Deus é essa. Jesus veio, morreu na cruz, trazendo salvação. Ele foi embora, voltou para o céu, enviou o Espírito Santo. Então, ele preparou o terreno. É necessário agora que ele venha. O Espírito Santo hoje está preparando a igreja. Está salvando, ele está nos conformando, ele está preparando a noiva do Cordeiro, preparando o corpo. E Jesus virá novamente, vai reinar por 1000 anos, preparando tudo para a vinda do Pai. Percebe como essa unidade, o que é uma unidade? É um trabalhando em prol do outro, é um honrando o outro. Então, qual que é a fase hoje? O Espírito Santo está trabalhando em nós e ele deseja trabalhar através de nós, a igreja, o corpo de Cristo. Então, olha que interessante. Quando você percebe igreja, o que é a igreja? Na visão do Pai, o que é a igreja? O Pai tem uma família, ele tem filhos. E na visão do filho, ele tem um corpo, ele tem uma noiva. E na visão do Espírito, ele tem uma casa. Tá, sim. Então vamos lá, beleza. A dúvida que deu aqui para quem está depois vai ver, né? Existe diferença no você ter o Espírito Santo e você ser batizado com o Espírito Santo ou batizado no Espírito Santo. Nós, batistas, renovados, cremos que sim, que há essa diferença entre você ter o Espírito Santo e você ser revestido com o Espírito Santo, você ser batizado no Espírito Santo. Por quê? A gente chama isso da segunda bênção, né?
a promessa de Deus é o quê? É o selo do Espírito. Você ser nova criatura. A gente vê isso claramente. Jesus, antes de subir, o que ele faz? Ele sopra o Espírito sobre os seus discípulos. Depois ele vira e fala assim: ficais em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, uma coisa é você ser nova criatura. Você tem o Espírito Santo como o selo da promessa. Agora, chega uma outra etapa, onde você recebe autoridade de Deus para testemunhar com poder. Isso é o batismo no Espírito Santo. Existem pessoas que acontece tudo na mesma hora. Outros não. Mas a gente consegue ver essa diferença, tá? Então, e como que eu sei que eu sou batizado no Espírito Santo? É falar em línguas. É uma das evidências, né? Os dons do Espírito Santo mostram isso. Mas não necessariamente o falar em línguas é apenas isso que você tem esse batismo no Espírito Santo, tá? Isso aqui também é algo muito importante, porque nós vamos falar agora aqui do dia de Pentecostes, onde a gente crê que se inaugura isso, né? A descida do Espírito Santo, e onde ele começa a ter essa ação, tá? Eu não sei se os irmãos têm essa visão. Por exemplo, antes de acontecer, semana passada foi Páscoa, né? A Páscoa é uma festa judaica. Começou lá em Israel, o povo lá no Egito, quando foram libertos das mãos de Faraó, quando Deus passou, né, o anjo do Senhor passou sobre o Egito, e a casa que tinha o sangue nos umbrais da porta, que eles comeram do cordeiro, os primogênitos foram preservados. Então a Páscoa começa ali. Israel, eles celebravam várias festas. Dentre todas as festas que Deus mandou, né, Deus deu uma ordem para eles celebrarem. Existem 3 festas que são as principais. Páscoa, que é isso que eu falei agora. Pentecostes, era uma festa judaica também, tá? Que tem um significado. E a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. Essas são as festas principais do povo de Israel, tá? Que até hoje eles celebram. Páscoa, a palavra Páscoa é passagem, é justamente isso. O anjo do Senhor passou e ele preservou aqueles que estavam protegidos dentro da casa, com o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, se alimentando do cordeiro. Tudo isso fala sobre Jesus. O que é a festa de Pentecostes? Esse nome Penta, né? A gente lembra de 5 já. É uma festa que acontece exatamente 50 dias depois da Páscoa. É quando se inicia, olha para você ver, é quando se inicia a colheita. Eles celebravam a festa de Pentecostes, clamando ao Senhor, celebrando ao Senhor, porque vai começar um tempo de colheita. Assim, o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes. Não é coincidência. E a outra festa que eu falei aqui, de tabernáculo, fala sobre a nossa vida aqui na terra. Nós estamos aqui de passagem, por isso que ela é tida como a festa das cabanas. O povo de Israel, nessa época de festa de tabernáculo, das cabanas, eles literalmente fazem cabanas e dormem dentro das cabanas durante um tempo. E isso é para ensinar para os seus filhos e para eles lembrarem entre si que nós estamos aqui de passagem. Somos peregrinos.
A nossa terra não é essa daqui. Interessante, né? E também fala sobre tabernáculo porque fala do Messias, que ele virá tabernacular, que ele vai criar forma, é Deus vindo, né? Isso fala de Jesus, que ele já veio, né? Ele se tabernaculou, ele criou forma. Mas também está apontando o quê? Para a sua vinda como o rei. Então são essas 3 festas. Mas essa última aqui, para nós, não é interessante hoje. Não é coincidência, irmãos, que Jesus morreu na Páscoa. A Páscoa não era o livramento do povo de Israel do Egito, o fim da escravidão. E Jesus está ali no domingo pascual ressuscitando. Fala assim, vocês agora estão livres. Todo aquele que se alimentar do cordeiro, todo aquele que estiver o sangue do cordeiro, ele está livre do anjo da morte. Não é uma coincidência. E também não é uma coincidência, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, que o Espírito Santo desce sobre a terra. Então, aquelas festas que eles celebravam profeticamente, apontavam para isso. Não era uma coincidência. O Espírito Santo vem em Pentecostes. Porque a partir daí começa-se o quê? A colheita de Deus. Isso é demais, irmãos. Aí, por isso, assim, para você ver, a Páscoa se cumpriu em Jesus. O Pentecostes se cumpriu com o Espírito Santo. Por isso tem muita gente que fala assim, não se assuste se Jesus voltar no dia de tabernáculos. Mas ninguém sabe o dia e a hora. Realmente, todo ano tem esse dia, você não sabe o dia. Não se assuste se a volta de Jesus for uma festa de tabernáculos. Porque se cumpriu Páscoa, se cumpriu Pentecostes, falta tabernáculos. Ou então, no final dos 1000 anos com Cristo, quando o tabernáculo de Deus descer sobre a terra, isso também é tabernáculo. Então, assim, isso também, de alguma forma, deve se cumprir também. Tá? Então, mas o nosso foco aqui é o quê? Pentecostes. Jesus morreu na Páscoa, o Espírito vem em Pentecostes e começa a colheita. O Espírito Santo começa a resgatar, né, dar o início à igreja. Essa colheita que o Espírito Santo está fazendo, irmãos, é o que nós chamamos de igreja. É literalmente uma colheita. Jesus, ele olha para os campos, né, brancos e fala assim, rogai ao Pai que envie trabalhadores, porque está na hora de colher. Tá? Igreja, irmãos, é a família de Deus comprada através do sangue de Jesus e ela é colhida pelo Espírito Santo. Então agora você entende, é por isso que o Espírito Santo, ele é o nosso selo. Nós temos o selo do Espírito Santo. Olha comigo Efésios 1:13. Efésios 1:13 fala assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Lembra da promessa que o Senhor Jesus falou? Eu vou enviar para você, ficar aqui para receber o Espírito da promessa. O Espírito da promessa, ele vem para nos
selar, para nos marcar. Lembra aí, quem gosta de ver filmes antigos, né? Quando tem um decreto de um rei, o rei escreve uma lei e ele faz o quê? Pega o seu anel de selar e marca aquilo ali. O selo, e nessa época aqui, o que Paulo está falando é exatamente isso, é uma marca de propriedade. Se havia algo escrito, algo marcado com a marca de um rei, esse aqui tem dono. Isso aqui, quem mexer com isso aqui está mexendo com algo que é propriedade, olha aqui, propriedade exclusiva de alguém. Assim como 1 Pedro 2,9 fala de nós. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. Por quê? Porque nós recebemos o Evangelho e nós fomos selados. Jesus nos colheu nessa colheita. Então, percebe o selo do Espírito Santo. Efésios 4:30 vai falar também sobre isso. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O que te garante, irmãos, que você é salvo? É o selo do Espírito. O que garante que você, entre céu e inferno, o que faz você ter a certeza da salvação? É o selo, é o Espírito Santo. Isso. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual você foste selado. Em outra passagem fala, não apagueis o Espírito Santo. De alguma forma esse selo pode ser apagado. A gente fala, quando fala de apagar, a gente pensa de fogo, né? O fogo apagando. Mas será que é um selo que pode ser apagado? Uma vez salvo, sempre salvo? Não apagueis o Espírito. Irmãos, o Espírito Santo é o selo, a nossa garantia de vida eterna. É o quê? Deus está dentro de nós. A garantia que eu tenho uma vida eterna com Deus é o quê? Que essa vida eterna já começou. Já pensou nisso? A vida eterna já começou. Por quê? Porque você não vai morrer. A morte foi vencida. Isso que nós chamamos de morte, né? Se eu cair para trás aqui e morrer agora. A Bíblia fala que nós estamos dormindo. Não é morte. Por quê? Porque teve Páscoa. A morte foi vencida. A vida eterna. O que é vida eterna? Jesus falou, a vida eterna é o quê? Que conheçam a Deus. Começou a vida eterna, irmãos. Quando você estiver diante de Jesus, lá nas moradas celestiais, é claro que vai ser algo novo. Mas sabe, nem tudo que vai estar ali tem que ser algo tão novo para você. Porque você tem acesso a isso. Em algum nível, você tem acesso a Deus hoje. Você tem acesso à água da vida hoje. Será que a gente crê nisso verdadeiramente? Se a gente crê nisso, quanto mais você mergulhar nisso, irmãos, o seu tempo de oração, o seu tempo com Deus, a forma que você vai ver o mundo muda completamente. Por isso que quando você tem uma vida assim, fica fácil você olhar para trás e falar assim, essa leve, momentânea tribulação, isso é passageiro.
Isso não se compara com a glória de Deus que vai ser revelada. Sabe, a gente precisa de acessar, irmãos, essa eternidade no dia de hoje. Isso vai fazer de nós verdadeiramente cristãos, pessoas que vão manifestar no dia de hoje o reino que está por vir. Esse reino que está dentro de nós, ele vai se manifestar. Então nós temos acesso a isso hoje. Por quê? Porque nós temos o selo do Espírito. Nós temos a marca. A gente canta lá na música, né, a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Essa é a marca. A promessa não é prosperidade, embora isso possa vir. Não é a promessa é você, é nós sermos templo do Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios 1, 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Olha aí, nos selou, irmão, nós temos o penhor do Espírito em nosso coração. E, irmãos, a gente podia ficar aqui mais horas falando sobre isso, sobre essa construção de Deus, que é nós sermos morada de Deus no Espírito. É como se fosse assim, né? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele é o caminho. Ele vai te direcionar. O livro de Hebreus fala que ele criou um novo e vivo caminho. O caminho é vivo. Cristo é o caminho. Mas ele fala: ninguém vem ao Pai. Qual que é o destino nosso? Nosso destino é o Pai. Eu sou o caminho que vou te levar ao Pai. E o Espírito Santo, irmãos, é o passaporte. Ele é o selo. Sem o Espírito Santo te transformando, né, te salvando, fazendo você ser ovelha, rebanho de Jesus. Sem que a gente seja a noiva do Senhor, sem mácula, sem ruga, nós não vamos alcançar esse destino em Cristo. Ele é o passaporte, é como se fosse o ônibus, né? Nessa condução toda aí, é o Espírito Santo. Sem ele, sem o ensinamento dele, sem o empoderamento dele, nós não vamos conseguir nunca alcançar esse destino. Então, meus irmãos, para a gente encerrar aqui, em muitos textos a gente poderia falar sobre isso aqui. Né? A gente nem falou aqui em nossa missão como igreja, né? Nós nem falamos sobre a gente pregar o Evangelho. A gente não falou aqui sobre fazer discípulos. Tudo isso é algo que por eu ter o selo do Espírito, por eu ser quem eu sou, graças a Jesus, graças ao Espírito Santo, nós vamos fazer isso de forma natural. O que eu quis trazer hoje é essa ênfase que nós precisamos dar ao Deus Espírito Santo. Jesus falou: eu vou, mas ele vai estar aqui e vai glorificar. O Espírito Santo está aqui, irmãos, para glorificar Jesus. O que significa isso? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele é honrado.
por nós, mas principalmente o Espírito Santo vai fazer isso. Glorificar Jesus. Jesus, ao morrer na cruz, ele está glorificando o Pai. O Espírito, ao preparar a igreja, ele está glorificando o Filho. Se a gente entende como que Deus age entre si, você aprende o que realmente é uma cultura de honra. Você trabalhar em favor de. Você trabalhar em função de. Por quê? Para que tudo aconteça de acordo com o plano do Pai. Isso é lindo demais, irmãos. Se ele está na terra correta, se está sendo adubado corretamente, o fruto do Espírito, então, assim, ai meu Deus, você tem, a questão é, eu tenho o Espírito Santo? Eu nasci de novo? Eu tenho o selo do Espírito? Como que eu sei? Romanos capítulo 8. O Espírito Santo, esse Espírito, ele testifica, ele dá um testemunho dentro de você. Só, eu sou filho de Deus. Isso ninguém rouba de você, irmão. Não é pela minha forma de vestir, não é pelo que eu falo, embora o que eu falo é afetado por quem eu sou. O Espírito Santo mora em mim. Tem essa certeza. Roubar a sua identidade. Você não é crente em nada, isso aí é fogo de palha. É. Ele tentou isso com Jesus, né, irmãos? Falamos aqui agora, né, sobre a Trindade, mas em outro contexto. Jesus está lá na água, vem o Espírito Santo e aquela voz: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você vira a folha, Mateus capítulo 4. Jesus sendo conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. O que o diabo faz? Você é filho de Deus mesmo? É assim, irmãos. Aí você fala assim, meu Deus, o diabo é burro, né? Ele não muda a estratégia. Aí você, burro é a gente que cai, sabe que ele age assim e cai dessa. Está escrito. Como que ele venceu? Se alimentar, se alimenta da palavra. Está escrito. Está escrito. Ah, realmente, eu não estou me sentindo hoje, filho de Deus. Ah, eu estou me sentindo que Deus não está comigo mais. Eu não estou sentindo. Jesus falou, eu estou convosco todos os dias. Está escrito. É isso, irmãos. A guerra, entende? Então, assim, às vezes a gente tem a nossa identidade, nós temos tudo. Por isso, percebe que a gente vai, fala, vai lá no céu. Mas a gente volta sempre onde? A palavra. O que nos dá a certeza, o que nos dá essa convicção, sempre é essa. Será que eu sou filho de Deus mesmo? O Espírito testifica aquilo que Deus dá. Eu tenho o selo do Espírito Santo. Não, mas eu não consigo. Eu oro, a pessoa não é curada, aí eu faço isso. Nossa, eu estou sofrendo tanto. Não é o que você faz. Não é o poder. É o testemunho. É o fruto do Espírito. O Nilson entrou aqui numa parte que a gente podia ficar aqui mais 2 horas falando sobre o fruto do Espírito. E eu quero fazer isso, tá? Eu estou pensando em fazer isso nas quartas-feiras.
A gente falar sobre o fruto do Espírito, depois falar sobre os dons do Espírito, e mais do que falar, a gente buscar esses dons. Ter um ensinamento sobre isso, sabe? Sobre o fruto do Espírito, sobre o dom do Espírito. Vai ser fantástico isso. Mas você não tem que pedir o pé de manga, né? Ó, dá manga, eu quero manga. É algo natural. Assim também é o fruto do Espírito. Agora, o pé de manga pode estar faltando adubo, pode estar faltando água, entende? Talvez o fruto do Espírito não está se manifestando aqui na árvore, porque está faltando água, está faltando adubo, está faltando oração, está faltando água, entende? Está faltando a gente mergulhar nisso para a raiz provar disso, entende? Irmãos, eu amo a palavra de Deus, eu amo essa Bíblia. A gente tem que viver, irmãos, essas verdades. Mais do que aquilo que eu penso, que eu estou vendo, aquilo que Jesus diz ao meu respeito. E é isso, nós vivemos na a era da igreja, é a era do Espírito Santo, é onde o Espírito Santo está colhendo, e ele faz isso, irmãos, através de nós. Aí entra, né? Poxa, Jesus morreu na cruz por mim. Hoje eu faço parte do povo de Deus. Então hoje eu sou um trabalhador nessa seara. O Espírito Santo, através de mim, ele quer continuar colhendo. Isso passa a ser agora o quê? A missão da igreja. Até então, nós nem falamos da missão da igreja. O que nós falamos hoje aqui, se fosse resumir, é a vida da igreja. O que é percebe a diferença? A vida da igreja é a vida com Deus, é a vida no Espírito Santo, é uma vida centrada na palavra. Agora, outra coisa é a missão da igreja. Aí é desse ambiente que nós estamos falando aqui, a gente trabalhar para Deus? Não, trabalhar com Ele. Aí explode a mente, né? Muitas das vezes a igreja faz o quê? A igreja, muitas das vezes, ela prega, ela fala, ela incentiva somente a missão da igreja, que é ganhar almas, é pregar, é fazer aquilo. E a gente tenta fazer isso com as armas erradas, com as ferramentas erradas, no ambiente errado, sem ter vida. E dá o que dá aí. Outra coisa também é o quê? Ter vida da igreja, ficar somente pregando, falando e não ter a prática. Uma igreja saudável é o quê? É uma vida que tem vida de igreja, e por ter vida com a igreja, ela cumpre a missão da igreja. Então nós temos vida da igreja e a missão da igreja. E isso tem que ser feito por quem? Pelo Espírito Santo, através de nós. O templo dele. É demais, irmãos, isso. Agora, assim, o nosso desafio é viver isso. Viver isso de uma forma individual. Né? Eu tenho o selo do Espírito Santo, eu busco desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Essa manifestação de Jesus fala, né, sobre nós, aqueles que guardam a minha palavra, eu vou me manifestar a Ele. O nosso desafio como igreja coletiva de viver isso, né, como um templo de Deus, parte é disso. Mas o nosso lugar é nesse, irmãos. Bendizemos a Deus porque Ele nos escolheu, Ele nos selou com seu Espírito Santo. E desse ambiente, a gente, não vou falar assim, a gente faz igreja, mas nós somos igreja. Amém? Mais alguma pergunta sobre esse assunto? Algum tema paralelo a esse? É. Perfeito. Atos 2:42. Teve o batismo no Espírito Santo tal, e perseveraram
na doutrina, na oração, partir do pão e na comunhão. A vida da igreja é essa, mas tem a missão. Aí como que surgem os diáconos? Missão. Viúvas que precisavam de ajuda, viúvas que não estavam sendo atendidas. Aí chegaram para Pedro e falaram: Pedro, resolve aí. Não, vamos levantar homens cheios do Espírito Santo para fazer a missão. Nós vamos continuar, mas nós temos que perseverar na doutrina e na oração. A vida da igreja é essa. Entende? Você não pode abrir mão de uma coisa para outra e nem partir de uma para outra. Vida da igreja é baseada nesse ambiente de comunhão, presença de Deus. Desse ambiente tem a missão. Enquanto isso, Deus acrescentava diariamente aqueles que haviam de ser salvos. Isso é fantástico demais, irmãos. Algo que Deus tem feito comigo é isso, é valorizar a vida de igreja. E como nós perdemos isso, irmãos, nesse tempo de pandemia? Como nós perdemos esse contato, né, de igreja, de comunhão, de estar junto e resgatar isso, está sendo um grande desafio. Mais alguma coisa? Glória a Deus, né, pela palavra do Senhor. Que a gente não fique com dúvidas, né? Mas que a gente tenha a resposta, que o selo do Espírito Santo, isso que garante. Não é o meu chamado, não é o meu título de pastor, não é nada disso que vai me garantir. Mateus 25, né? Senhor, em teu nome eu fiz isso, Senhor, em teu nome eu fiz aquilo. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O selo, cadê? Cadê o selo? Nossa, Deus, vamos parar por aqui, senão a gente vai... Porque... Não, deixa pra lá. Deixa pra lá. Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, que o Senhor nos resgatou, nos tirou, Senhor, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Seremos eternamente gratos a Ti, Senhor, por essa obra tão grandiosa. Oh, Espírito Santo, o Senhor não é uma força, o Senhor não é um rio, o Senhor não é um vento. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Tu és aquele que governa, Senhor, a igreja. Tu és aquele o nosso comandante desses dias. Senhor, nos perdoa, Senhor, por muitas vezes não reverenciar, não honrar o Senhor, não honrar a Tua presença como um Deus santo, poderoso. Senhor, faz de nós um templo que Te honra, Senhor, um templo que Te adora. Faz de nós um templo, Senhor, onde o Senhor seja digno. Faça-nos, Senhor, homens e mulheres que tenham comunhão contigo, Senhor. Faça-nos homens e mulheres que honrem a Tua presença. Senhor, que essa fonte que está em nós, a fonte de conhecimento, de poder, possa fluir, Senhor, possa manifestar nos nossos dias, em nós, através de nós. Espírito Santo, continua nos preparando para a vinda de Jesus, continua preparando a noiva, Senhor. Continua limpando nossas vestes, Senhor, tirando nossas máculas, nossas rugas, para encontrarmos com Cristo. E através de nós, Senhor, que o Senhor possa nos usar para continuar a salvar, Senhor, a libertar, para desfazer a obra de Satanás, Senhor, sobre essa cidade. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua presença seja visível em nossas vidas, que a Tua presença seja palpável, Senhor, em nossas famílias, que o poder do Espírito Santo possa transformar, Senhor, a nossa vida, transformar a nossa mente, o nosso coração, nossos filhos e filhas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Continua falando conosco, continua nos incomodando, continua nos transformando, Senhor, à imagem do Seu Filho. Que no culto dessa noite, Senhor,
tua palavra possa ser liberada, que haja, Senhor, a manifestação da tua presença, que haja, Senhor, salvação nessa noite, que a palavra do Senhor possa produzir em nós frutos eternos, que o Senhor possa selar hoje com o teu Espírito, Pai, homens e mulheres, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, irmãos.